Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Estamos próximos do final para a entrega da declaração do Imposto de Renda. E para solucionar e esclarecer dúvidas a respeito de tudo que envolve este imposto, nós recebemos aqui no Ação Nacional Kleber Marsarioli, professor de Auditoria Operacional do Centro Universitário Unimetro Campi. Obrigado pela sua presença, Kleber. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Kleber, vamos fazer uma pergunta básica, né? Vamos lá. Para que serve o imposto de renda? Bom, basicamente, né? O imposto de recolher dinheiro. Se colocar isso de forma taxativa, a gente acaba definindo desta forma, né? Mas o imposto de renda, ele é um tributo e, como qualquer outro tributo, ele tem uma ordem na Constituição Federal. Então, basicamente, ele incide com os deveres que o Estado tenha possibilidades de uma melhor sociedade, aplicar em saúde, em infraestrutura. Então, basicamente, ele é mais um imposto destinado ao bem social. Bom, pelo menos a gente espera, né, que concorra para isso. Exatamente. Bom, gente, olha, vamos chamar aqui um VT que fala um pouquinho sobre as regras de 2019 para o imposto de renda. Vamos ver. Há 32 anos, Eduardo acerta as contas com o Leão. Ele conta que não gosta de deixar para a última hora e já está com tudo pronto. Sem muito estresse, né? Porque o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora. E a gente fazendo logo no início, a gente já fica livre. Os contribuintes que receberam mais de R$ 28.559,70 no ano passado têm até o dia 30 de abril para acertar as contas com o Leão. Também é obrigado a apresentar a declaração quem trabalha no campo e teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em 2018. Para quem ainda nem se deu conta dos prazos, a dica é se organizar o quanto antes. Todos os rendimentos assalariados, rendimentos de aluguel, rendimentos de previdência, saque, aplicações, os extratos bancários, todas as despesas que eu tive durante o ano, despesas médicas, psicólogos, fonoaudiólogos, dentista. Geralmente também a gente orienta uma pastinha do ano, porque eu esqueço até que eu vendi o carro, né? O contribuinte tem à disposição 3 formas para declarar o imposto de renda: por meio do programa para computador, usando o aplicativo para tablets e smartphones ou acessando o serviço Meu Imposto de Renda diretamente no site da Receita Federal na internet. Neste caso, é preciso ter certificado digital. Não é mais necessário baixar um programa à parte para fazer a transmissão da declaração. A função já está embutida no sistema. A novidade deste ano é que passou a ser obrigatório informar o CPF dos dependentes. Podem ser deduzidos gastos com saúde, como consultas e exames, e com mensalidades escolares, por exemplo. E é preciso ter cuidado, porque nem todo gasto com formação é dedutível. Inglês pode? Não pode. Academia pode? Não. Então, assim, esportes. Às vezes eu tenho aquela creche ou aquele espaço recreativo e eu quero considerar que isso é escola. Não é. Espaço recreativo não é instrução. A expectativa da Receita Federal é que sejam entregues 30 milhões e meio de declarações. Quem perder o prazo está sujeito a multa de, no mínimo, R$ 165,74. As restituições começam a ser pagas em junho, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores. Já quem tem imposto a pagar pode doar até 6% do valor devido para projetos sociais ou esportivos. Luciano declara imposto de renda há 10 anos. Está tão íntimo do assunto que até já faz as declarações de amigos e familiares. Você entendendo um pouquinho ali, ou seja, né, preenchimento das rendas, né, do que você contribuiu, eu acho que não tem não é muito complicado não, acho que é bem tranquilo. Geralmente eu não tenho problema não. Eu faço o meu e de algumas pessoas também, minha mãe, meu tio, né, e um amigo também. Bom, tá aí um pouquinho explicando, né, o VT resume um pouco, mas nós vamos agora destrinchar todo
essa informação sobre o imposto de renda, que realmente é um buraco sem fim. Com certeza. É muito complicado, né? Ele é complicado, todo ano existem novas atualizações, novas solicitações, então a gente tem que ficar muito atento para não deixar o leão pegar a parte que não lhe deve, né? Porque depois você acaba fazendo um preenchimento errado dos dados e no fim você acaba se prejudicando no final da moeda aí, né? Bom, 30 milhões de declarações, segundo aí a matéria acabou de nos falar agora. Agora, assim, quem é obrigado a declarar o imposto de renda em si? Tá, ok. Bom, o imposto de renda é uma das legislações mais complexas que nós temos no nosso tributo, assim. Basicamente, tá? A gente tem a questão da obrigação pelo rendimento tributável, que é aqueles que durante o ano de 2018, através do salário remunerado ou atividades de autônomo, superaram R$28 mil, né? Temos outras... No ano? Isso, no ano. Então, de forma acumulada, nós temos essa obrigação. Então, por exemplo... Então, estamos falando aí de que uma pessoa que R$2 mil e poucos reais por mês? Mais ou menos isso. Que daria... R$1.500... Não. Mais, para cima de R$1.900, mais ou menos. Porque tem as deduções com o INSS, acabam ficando nessa isenção. Mas não é apenas pelo rendimento tributável, nós temos as questões de patrimônio também. Então, por exemplo, é obrigatório o contribuinte que tem na sua somatória patrimonial, por exemplo, acima de R$300 mil. Então, por exemplo, se o contribuinte tem somado seus bens como ativos, veículos, apartamentos, terrenos, uma casa, o próprio saldo das contas bancárias, aplicações, se somados ele tem um valor superior a R$300 mil, também daria sua obrigação. Mesmo que ele ganhe menos do que R$2 mil. Fica até difícil a gente entender como ele conseguiu isso, então, né? Mas sim... Mas ele pode ter recebido uma herança. Exatamente. Então, só por ter recebido a herança, nesse valor superior, ele já teria obrigação. Um outro caso também que gera obrigatoriedade seria na renda ou no volume isento. Então, por exemplo, o rendimento fundo de garantia, até um tempo atrás, existiu aquele saque, né? Aquele saque de fundo de garantia, ele é um rendimento isento. Então, para aqueles que conseguiram rendimentos isentos durante o ano superiores a R$40 mil, também deveriam entregar. Ou melhor, devem entregar. Devem entregar. Exatamente. E quem tem poupança? A poupança também ela é um item a ser declarado, entre outros, né, no seu bens e patrimônios, né, bens e ativos, vamos dizer assim, que seria uma ficha específica. Nessa ficha, ela determina o quê? É aqui nesse momento que a gente determina o terreno, o apartamento, o veículo e a poupança. A poupança e o dinheiro vivo também, né, o dinheiro em espécie também deve ser declarado. O que acontece? A poupança em si, ela é um informe que é o banco que nos passa. Então, seria muito interessante que isso seja solicitado via internet ou até mesmo a boca do caixa, por exemplo, de todas as agências em que o contribuinte possui alguma vinculação. Então, ele solicita esse informe, chama informe de rendimentos, tá? Rendimentos bancários, e lá é discriminado todos os saldos de poupança, saldo de conta corrente, e o que é importante também, se ele tem alguma aplicação financeira, eu consigo observar os rendimentos financeiros ocorridos do ano anterior. Ali aparece. Exatamente. Aliás, é um dos documentos principais que a gente tem que fazer o levantamento. E se eu tenho uma previdência privada? Previdência privada funciona praticamente da mesma forma. Vai depender um pouco da instituição bancária onde foi feito, né? Então, por exemplo, a maioria dos bancos, nessa relação desse informe de rendimentos, ele já declara o tanto que foi depositado, tanto que foi pago desse tipo de operação, tá bom? Então, sempre vai existir um documento complementar que deve ser solicitado, porque é obrigação também das instituições financeiras declararem isso. E, na verdade, quando você declara o seu imposto, você apenas afirma que uma declaração anterior já foi feita. Tá. Existe uma diferença entre o pagamento entre pessoa física e jurídica? Existem várias, né? Como eu havia dito, a legislação ela é muito burocrática. E a gente tem que entender também que a pessoa física ela tem uma legislação quase que própria, formas de evidenciar isso, com obrigações diferenciadas, e a pessoa jurídica também. O que eu posso tentar fazer uma mescla aqui é o seguinte: para a pessoa jurídica, ela tem uma ideia empresarial,
Então, nós temos modos da tributação do imposto de renda. O que a gente pode citar aqui seria o Simples Nacional, o lucro presumido, o real e o arbitrado. Então, seria formas de tributação do imposto de renda para a pessoa jurídica. A pessoa física, em contrapartida, ela é um pouco mais simplificada, que seria o quê? Aquele imposto de renda que vem retido na nossa folha de pagamento, que é o mais clássico, né? Mas temos também no imposto de renda da pessoa física o ganho de capital, quando ela faz uma alienação, uma venda, né, de um apartamento, existe um ganho ali da... Que já paga na fonte, que se fala. Né? Exatamente. O lerite é na fonte porque existe a obrigação da própria empresa fazer a retenção. Mas vamos dar um exemplo daquele contribuinte que faz aquisição de apartamento, chutando, tá? R$200 mil. Futuramente ele vende por 500. Essa diferença ele tem um ganho. Esse ganho também incide imposto de renda. Então, assim, para a pessoa física existem algumas regrinhas. São mais... Quantos por cento se paga de imposto de renda numa jogada dessa? Olha... De vender um apartamento que necessita o ganho um de exemplo capital agora. é em torno de 15% a alíquota, tá? Só que tem regras também. Então, por 15% exemplo... do valor. 15%. Só que assim... existem algumas regrinhas. Se for o único bem imóvel, por exemplo, ele já tem uma isenção. Se ele é usado para fazer aquisição de outro, em 180 dias, ele também não tem esse pagamento. Agora, supondo, ele já tem 3, 4, enfim, apartamentos ou terrenos, ou seja, ele já tem um acúmulo de ativos. Aí sim pagaria esse diferencial apenas, né? Fica até estranho falar, mas chega a ser 15%. É porque se a gente está falando aqui do exemplo que a gente deu, olha, tem um apartamento que eu paguei 200 na planta, né? Comprei ele. Exatamente. E aí eu vendi ele por 500, porque ele valorizou ao longo do período, do tempo e tudo mais. Esses R$300 de diferença eu tenho que dar 15% para o governo. Exatamente. 300 mil. Essa diferença de 300 mil é tributada. Mais de 30 mil reais para o governo eu tenho que pagar na hora. Exatamente. E se não fizer, acaba pegando a malha fina, né? A gente tem esse cruzamento de informações muito forte hoje, muito forte. Aliás, isso é uma das perguntas que eu ia fazer aqui no meio do caminho. Quando você falou que tem que dar os dados do banco, né? Como é que é? Informe de rendimentos. Informe de rendimentos. Quando você apresenta o informe de rendimentos, você tem seu lerite, que também vem da empresa, porque a empresa também fornece, né? Exatamente. Um informe, né? Para poder fazer a declaração. Esses dados são cruzados, né? São muito bem cruzados, diga de passagem. Tá? O informe de rendimentos, isso é até uma questão de obrigatoriedade, tá? Então, até dia 29, mais ou menos, de fevereiro, todas as empresas são obrigadas a entregar para o funcionário, para o contribuinte em si, esse documento também chama informe de rendimentos. Nele é declarado o quê? Os rendimentos tributáveis, isentos. Basicamente, é a sua folha de pagamento discriminada em um único documento, de forma acumulativa. De 12 meses, né? Exatamente. Então, esse documento, ele é uma declaração já enviada para a Receita Federal. Então, a Receita ela só aguarda a confirmação do contribuinte daquilo. Ela já tem essa informação. Então, por isso que muita gente, às vezes, esquece de entregar e fica perguntando como que a Receita descobriu. Simples, a sua própria empresa já fez a declaração. Sim. Porque então, o seu CPF está lá. Exatamente. Seus dados ele só espera a confirmação, porque todos os dados eles já têm. O banco é a mesma coisa, o informe ali dos saldos, do rendimento, já é informado. Tá? O banco ele já tem também obrigações acessórias nessa declaração. Então, por fim, a gente só formaliza, que é o objetivo da declaração em si, a gente formalizar aquilo que, em tese, eles já sabem, né? Sim. Bom, esse é o Programação Nacional, estamos falando hoje sobre o imposto de renda. A gente precisa ir por um rápido intervalo e voltamos já.